Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina, eu sou a criadora do Eu Organizado e esse aqui é o primeiro podcast do Eu Organizado, indo ao ar em fevereiro de 2019. É para eu contar para vocês um pouco do que me fez querer fazer esse podcast, o que vocês podem esperar desse podcast, contar um pouco quais são as minhas ideias. E também discutir um tema muito interessante que vocês sabem que eu adoro, que é o tema filosófico. Então, né, dando aquelas boas-vindas para todo mundo que está ouvindo. Esse podcast, idealmente, salvo algum contratempo, vai sair sempre aos sábados de manhã. Todo sábado de manhã vai ter um novo episódio. Você pode escutar esse podcast em vários lugares, no Spotify, no iTunes, no YouTube, porque o áudio vai estar lá no YouTube também, mas todos os podcasts vão sair originalmente aqui no site, junto com os textos. Para 2019, eu estou fazendo uma reformulação grande no Eu Organizado. Eu tirei um período de férias bem comprido, de mais de um mês. Por volta do dia 21 de dezembro, eu parei as atividades nas redes sociais, parei de escrever texto, parei de escrever e-mail. Eu voltei com a newsletter do Eu Organizado, as conversas de organização, um mês depois, mas para ser bem sincera, o Eu Organizado vai voltar com força total, provavelmente em abril, no final de março, porque eu estou em processo de me mudar para o Rio de Janeiro. Eu vou voltar para o Brasil. Quem me acompanha há um pouco mais de tempo sabe que eu me mudei aqui para Portugal em setembro de 2018 e por causa dessa mudança de país, desse experimento e desse momento de vida pessoal meu, eu precisei parar, eu precisei pausar. Porém, vamos voltar ao ponto principal, que é todo sábado terá um podcast fresquinho esperando vocês. A produção desse podcast, gente, é bem caseira, ele não é um podcast profissional. Dito isso, todo mundo que puder ou quiser me dar dicas sobre como fazer um bom podcast, pode deixar um comentário no vídeo do YouTube, deixar um comentário no site, porque, como eu disse, todo podcast vai ter um próprio espaço lá no site do Organizado. É só entrar euorganizado.com, clicar em podcast, clicar no episódio e deixar um comentário lá no pé da página. Ou até me mandar um e-mail. Eu agradeço qualquer tipo de ajuda que vocês possam me dar na hora de profissionalizar essa produção do podcast o melhor que eu posso, levando em conta que eu estou fazendo em casa. Isso é para explicar que não tem vinheta, não tem música, realmente não tem nada profissional. Mas eu quero que esse podcast seja uma casa, eu quero que ele seja um abraço, eu quero que ele seja uma intimidade frequente na nossa relação. Eu quero que ele tenha aquela cumplicidade maravilhosa que os melhores relacionamentos têm. Toda segunda sai um e-mail para quem está inscrito na lista do site, para quem está recebendo a news do Eu Organizado. E esses e-mails semanais, sem dúvida, os e-mails e essa plataforma de enviar e-mail é o meu espaço número 1 preferido de comunicação com vocês, e o que eu quero para esse podcast é que ele seja o espaço preferido número 2. Porque se tem uma coisa que eu adoro é escrever e logo em segundo lugar é falar. Eu não vou abandonar de todo o projeto de fazer vídeos para o YouTube, mas por enquanto eu vou colocar o áudio do podcast lá no YouTube para as pessoas que já estão acostumadas com o canal, para que as pessoas que estejam navegando pelo YouTube possam descobrir o Eu Organizado, mas eu vou primeiro me concentrar em fazer um podcast de bastante qualidade por um ano e meio, para depois evoluir para os vídeos. Eu gosto de podcast desde a primeira vez que eu ouvi o Welcome to Night Vale, que é um podcast fictício, né? É um podcast ficcional. Não é um podcast político e não é um podcast como esse. Ele é realmente uma história contada através do podcast, como se fosse um programa de rádio. E a intimidade que pode ter, gente, de vocês escutando a minha voz na orelhinha de vocês, cara, essa intimidade é maravilhosa. Eu tô sozinha aqui, mas para todo mundo que tá ouvindo esse episódio número 1, muito obrigada. Sinta-se beijada e beijado e cheirado e cheirada.
e abraçado e abraçada, porque essa relação, essa intimidade, voz, ouvido, pensamentos, discussões, é para isso que esse podcast existe. Vamos entrar então no tema de hoje. O meu objetivo é testar diversos formatos até eu entender qual é a melhor forma de fazer esse podcast. Eu vou dar esse aviso antes de entrar no tema de hoje. Quando eu comecei a fazer os e-mails do site, os e-mails eram longos e com o tempo eu percebi que as pessoas gostavam de textos um pouco menores. No meio desse ano, no meio de 2019, o e-mail semanal do site vai fazer 3 anos de vida. E desde o meio de 2016 até agora, eu parei de mandar os e-mails semanais, talvez por 2 meses, juntando todas as semanas em que eu estive de férias nesses quase 3 anos. Foi com certeza o canal e o conteúdo mais consistente que eu fiz e, portanto, eu pude aperfeiçoar e eu pude encontrar um jeito muito bom para eu fazer e para vocês consumirem. Eu acho que esse podcast provavelmente vai ter por volta de 20 minutos cada episódio, 15 a 20 minutos. Eu planejo entrevistar pessoas, sim. Eu planejo fazer um estilo bate-papo, estilo conversa, sim. Mas para quem me segue, para quem me conhece, vocês sabem como eu sou. Eu adoro falar. E para todo mundo que me incentiva muito a fazer as lives lá no Instagram, para todo mundo que participou dos meus 2 projetos de 30 dias de live, projetos nos quais eu apareci no Instagram para fazer uma live uma vez por dia por um mês. Vocês sabem o que vocês vão receber com esse podcast. É exatamente isso. Eu quero entusiasmar vocês, eu quero provocar vocês, eu quero dar dicas práticas para vocês. E vão ter algumas categorias diferentes de episódio. Esse episódio aqui é da categoria que eu vou batizar de Momento Filosófico. Talvez eu mude o nome depois, mas esse é um podcast de discussão, de filosofia, de teoria, e vocês, né, de novo, quem está acostumado com o meu conteúdo sabe mais ou menos como isso funciona. E quem não me conhece, vai conhecer agora. Isso é para dizer que, se vocês acharem que 20, 15 minutos é muito tempo, eu posso pensar em podcasts menores, mas essas são as 2 coisas que eu vou dar para vocês toda semana. 20 minutos da minha doce voz com sotaque carioca na sua orelha todo sábado de manhã e alguns parágrafos no seu e-mail, na sua caixa de entrada, para a gente falar de organização. Eu preciso deixar o meu muito obrigada à Domênica, linda, maravilhosa mulher que está na frente do projeto O Podcast é Delas. Agradecer a outras mulheres que possivelmente não ouvirão esse podcast, mas que contribuíram através do exemplo para eu perceber que era isso que eu queria estar fazendo. As meninas do Meninas da Firma, a Gabi Barbosa, que também tem um podcast bem novo sobre literatura, a Ana Soares, do Hoje Vou Assim Off, que tem um podcast Moda Pé no Chão. Eu, gente, genuinamente não escuto tanto podcast assim como o que eu tô fazendo, mas eu escuto o delas. E essas mulheres me inspiraram demais. E o tema que eu vou trazer para vocês hoje é essa pergunta e esse papo e essa questão: o que é organização? O que significa ser uma pessoa organizada? O que é que a organização pode fazer por você? E eu estava conversando isso com a Domênica, a mulher maravilhosa que está na frente do projeto O Podcast Delas. Vocês deveriam ir lá ver esse projeto, porque eu fui convidada por ela para falar sobre organização em um dos episódios do podcast dela. Então, fiquem ligados nisso, porque foi ela que me fez começar a pensar nessas definições. E uma coisa que eu falei para ela e que eu falo para vocês aqui é: um dos meus grandes trabalhos nessa vida, gente, é etimológico. Um dos meus grandes trabalhos nessa vida é conceitual. Eu sou formada em letras, para quem não sabe, fiz português e literatura na UERJ. E, cara, para mim, as palavras que a gente usa para significar cada coisa, o jeito que a gente traduz o que está na nossa mente para o mundo externo, através dos sons e das palavras, tem um peso muito grande. E aí, eu lembro que eu fiquei muito incomodada uma vez quando eu ouvi uma pessoa me dizer que para ela organização era ser pontual, para ela organização
era ter uma casa organizada, saber onde está cada coisa. E assim, gente, não me levem a mal, não me entendam errado. A organização externa obedece à sua organização de dentro. Eu sou uma pessoa que ama um lugar organizado. Eu sou uma pessoa organizada. Mais do que organizada e limpa, eu gosto que a minha casa esteja alinhada, sabe? Aquele sonho de Pinterest bem virginiano mesmo. Eu sou essa pessoa. Mas a gente não pode ficar associando organização a uma coisa externa. A gente não pode ficar associando organização a um estado de equilíbrio perfeito. Gente, isso não é organização. Hoje não vai ser amanhã, não vai ser nunca. Organização não é isso. Uma definição maravilhosa de organização que eu já escutei em alguns lugares diferentes, e aí eu vou, aqui para vocês parafrasear e botar nas minhas próprias palavras essas definições que eu encontrei, diz o seguinte: organização é aquilo que você precisa ter para que a sua vida seja espontânea. É para que você possa fazer o que te der na telha que você se organiza. Uma pessoa plenamente organizada é uma pessoa profundamente espontânea, porque aquela pessoa tem consciência das coisas. Ser uma pessoa organizada significa ser uma pessoa consciente. Não significa ser uma pessoa mosca morta e não significa ser uma pessoa bitolada. Nenhum desses dois extremos representa organização. Uma pessoa bitolada que quer projetar no mundo aquela falta de confiança que tem dentro de si, e aí ela começa a querer controlar tudo e todos, e ela começa a querer brincar de Deus com a vida, essa pessoa bitolada não é organizada. Aquela pessoa que é mosca morta, que vai sendo arrastada pela corrente, no estilo da música do Zeca Pagodinho, que deu pra gente, uma frase muito boa para exemplificar isso: vive levando a vida me levar, a vida leva eu, e a pessoa não tem noção do que acontece com ela, ela não tem noção para onde ela vai, ela não sabe por que ela não tem tempo na semana. Essa pessoa que se deixa levar também não é uma pessoa organizada. Organização, gente, é aquele trampolim que tem embaixo dos seus pés que vai te permitir pegar balanço, que vai te permitir pegar ritmo para você saltar para o alto. A organização é a chave da cadeia. Eu gosto muito dessa metáfora, embora ela seja um pouco radical. Eu digo que a organização é chave da cadeia porque, às vezes, a gente se prende, Vamos melhorar essa metáfora. Às vezes a gente se prende em padrões que são muito limitantes. Todo esse vocabulário que o Theta Healing me trouxe, o Theta Healing é essa terapia maravilhosa que eu conheci em 2018, esse vocabulário que o Theta Healing me trouxe sobre o que são crenças limitantes fez muito sentido com todo o trabalho que eu faço no Eu Organizado nesse tempo, e faz muito sentido para mim em relação à organização, porque quando você tá preso, ou quando você tá presa dentro dessas crenças, dentro dessas histórias, dessas noias que rolam na sua cabeça, e que muitas vezes estão até inconscientes, e você apenas aceita que a vida é assim, seja lá qual for o problema de desorganização que você tenha, se você se encaixa nesse molde, se você se encaixa naquela narrativa que a gente precisa mesmo enfim, crescer, fazer uma faculdade, se casar, trabalhar para se aposentar e morrer, e que não tem nada além da vida, além desses passos. Quando você se encaixa numa coisa, em qualquer coisa, que não é o que você verdadeiramente quer, você está na cadeia. O que é que te tira da cadeia? É a organização. É essa cadeia metafórica que são as suas próprias paranoias, que são as suas próprias crenças limitantes. Não está aberto para discussão, julgar por que nós temos essas crenças, como foi que a gente adquiriu essas paranoias. Isso é papo para outro dia. Mas a organização é o que te permite ser uma pessoa livre. Ninguém que deixa a vida me levar, vida leva eu, é uma pessoa livre. Ninguém que é perfeccionista, que quer controlar a tudo e a todos e que não cultiva dentro de si a flexibilidade é uma pessoa livre. As duas pessoas estão sendo profundamente escravas de alguma coisa. As duas pessoas estão sendo profundamente amarradas pelo tornozelo, com aquela bola medieval de ferro sendo arrastada atrás de si. Para mim, organização é ter consciência sobre a sua própria vida, é conseguir ser uma pessoa livre, porque
Ignorância, gente, não é liberdade. Vamos aqui, né, fazer jus ao nome da categoria desse episódio, que é momento filosófico. Se você tá na ignorância e você não sabe pra onde a sua vida tá indo, você não sabe o que você tá fazendo com o seu tempo, você não é livre, você não é uma pessoa espontânea, você apenas tá abrindo mão de todo o poder que você poderia ter para conduzir a sua vida até onde você quer. E do mesmo jeito, como eu fico dizendo desse outro exemplo, as pessoas que querem colocar a organização dentro dessa caixinha de controle e de rigidez, querendo associar a organização a uma coisa rígida, são pessoas que não estão abraçando o lado muito flexível da organização. Para trocar em miúdos e dizer de outra forma, se organizar é um processo interno de autoconhecimento. Se organizar é um processo interno de ter clareza para onde você está querendo ir na sua vida, o que você quer fazer da sua vida. Você pode fazer quase literalmente de tudo e quase literalmente o que você quiser. Não vou dizer que é tudo que você quer que você pode fazer, mas é quase tudo. A organização é o que te faz chegar lá. A organização é aquela rede de segurança embaixo dos teus pés, que vai garantir que você não vai cair e se fuder e dar de cara no asfalto no fim das contas, mas é aquele trampolim que te permite saltar muito alto e ver o que mais tem aí para ser descoberto. Todo mundo que acha que organização é uma coisa básica, é uma coisa muito metódica ou uma coisa que tem a ver só com como está organizada a sua geladeira, ou que é uma coisa que vai te tirar toda a liberdade, é uma pessoa que não entende o que é organização. Então, por favor, vou começar um movimento #organização intuitiva, que vocês já sabem que é o meu mote há muito tempo, porque a gente precisa começar a associar organização àquela imagem do farol. Isso é a organização. Um mar escuro, uma noite breu e um farol lá no fundo, te dizendo é pra lá que você tem que ir. Isso é organização. Esse podcast, esse episódio está longo, já tá aí nos 20 minutos quase que eu prometi, então eu vou parar por aqui. Agradeço muito novamente a todo mundo que está escutando. Se vocês tiverem qualquer ideia de melhoria, me mandem. Se vocês encontrarem qualquer erro ou coisa que eu fiz errado, me avisem. Tenham paciência com a falta de profissionalismo, mas se concentrem na mensagem, porque isso é sempre mais importante. Divulguem esse podcast para todo mundo que vocês conhecem, porque o amor pela organização precisa ganhar muitas pessoas ainda. Muito obrigada por ter escutado e até a próxima.